precisamos saber agora sobre a resistência. Essa aula aqui, vou falar tudo o que acontece numa resistência, como é que você tem que medir. Se você está com o teu refrigerador lá, esse tipo de placa, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Quando você liga o produto, a primeira coisa que ela faz é mandar um pulso de 110 volts para poder fazer o teste da resistência. Então, por exemplo, se você quiser saber se a resistência... será que a resistência está boa? Será que a resistência está ruim? Então, nós vamos mostrar aqui, mais ou menos na prática, como que você tem que fazer esse teste, tá? Então, seria o seguinte, olha, a primeira coisa que vocês podem fazer no teste aqui seria fazer a medição da resistência em si mesmo, por exemplo. Eu tô aqui com por exemplo, esses dois fios aqui são um fio da resistência. Esse é uma resistência e esse outro que está aqui é o outro lado da resistência, tá? Ou seja, é esse que entra aqui e esse que entra aqui. Então, eu venho aqui, por exemplo, onde está ligado o produto. Então, vocês vão saber onde que está ligado o produto para vocês poderem fazer o teste, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, nesse caso aqui, aqui é rosa, mas só que aqui ele entra com o fio branco e azul. Então, eu vou ligar aqui na parte de voltagem, entendeu? Eu coloco aqui, por exemplo, tá? Vou botar nesse ponto aqui na voltagem. A hora que der o primeiro clique, mostrou para nós o que? A voltagem lá, tá vendo lá? 115 volts, ou seja, ela está mandando tensão para a resistência. Agora desliga e liga o ventilador, tá? Então aqui também é a mesma coisa. Se você quiser só saber, é só botar aqui e você iria ver a tensão chegando também nele. E consequentemente, posteriormente vai ligar o motor. Mas nós estamos falando da resistência, tá? Então vocês viram que quando um teste fácil é quando você vai fazer o autoteste da placa, ela tem já como início um teste de mandar tensão para a resistência primeiro, depois para o ventilador, depois para o motor. Mas vamos imaginar que a placa do teu refrigerador não tem esse autoteste aqui. Então o que você teria que fazer? Ver praticamente qual é os dois fios que alimentam aqui a resistência, que no caso aqui seria isso que eu falei, azul e branco, e colocar a tensão que vocês vão usar lá nela. Então é 110 volts, coloca 110 volts na entrada dos dois fios aqui da resistência. O que vai acontecer aqui? Um teste simples, você põe a mão lá na resistência, ela tem que esquentar, tá? A resistência de gelo. Então, se ela não esquenta, o que pode estar? Qual o defeito que daria no refrigerador se por acaso isso não acontecer, se não estiver funcionando a resistência? Tá? Ela vai formar um gelo ali embaixo, a hora que vai fazer o degelo, ela não vai fazer o degelo porque a resistência não vai esquentar. Obviamente que vai acumular gelo no evaporador, vai acumular, até isso aqui virar uma pedra de gelo, tá? Que a função do que o pessoal chama por aí de geladeira com gelo seco, né? Não é gelo seco, é que a resistência basicamente atua. A vez que vai fazer um degelo, ela atua, certo? Ou seja, ela esquenta e derrete o gelo. Então, a função da resistência de degelo é essa, tá? Mas, vamos supor, quais são as dicas então? Uma delas é que você pode alimentar a resistência direto, e a outra é que se eu colocar aqui, por exemplo, na escala aqui em ohms, aqui, por exemplo, eu posso medir, tá? Na escala de ohms, vou medir aqui, por exemplo, quantos ohms que tem aqui na minha resistência, tá? No caso, essa resistência que eu estou medindo agora ali, ó, tá dando 96 ohms, tá? Dá para ver direitinho aí? Tá? 95, ó, tá? Então, o que acontece? Esse valor dessa resistência, ela pelo menos está dando a resistência desse valor. Tem algumas Abracep que dá 58, 68, 60, então é uma variação pequena aí, mas dá para você entender melhor. Agora, o que acontece? Quando entra o degelo, que ela é feito o degelo para poder derreter o gelo aqui, tá? É para poder fazer aqui a coisa simplesmente não mantenha frio ou congelado aqui e fazer um bloco de gelo e a gente perder os alimentos que tem no refrigerador, porque se tiver um bloco de gelo aqui, o freezer basicamente vai estar com 0 graus, entendeu? O que acontece? O que é 0 graus para um freezer? Praticamente é o estado onde ele iria passar de 0 para menos
Mas só que como não tem a ventilação, não tem nada que bloqueou tudo, não tem a passagem do ar quente, e ou seja, a troca de calor feita pelo evaporador e condensadora, ela criando aquele bloco de gelo, praticamente o cara vai falar assim para você, olha, o meu refrigerador, ele está tudo cheio de gelo, mas ele está descongelando a carne. Aí você fala assim, pô, como é que descongela a carne com um negócio cheio de gelo lá? Porque não passa de menos, ou seja, -5, -10, e o gelo é 0 graus. Se você medir o gelo, é 0 graus. Então, o que acontece aí nesse caso? É uma maneira de você entender que o fato de ter gelo lá dentro não significa que você vai ter refrigeração de troca de calor e vai ficar nesse 0 graus e pronto, né? Tá? Então, essa é a função da nossa resistência de degelo, tá? Ou seja, o defeito seria isso aí. Se por acaso não tiver aqui a nossa troca de calor, isso aqui vai permanecer 0, tá bom?